Duas reuniões que aconteceram no dia de hoje foram decisivas e bastante sintomáticas do que significa esse conflito entre Rússia e Ucrânia, né, entre OTAN e Rússia. De um lado, o Macron fez uma visita oficial a Washington, aos Estados Unidos, por alguns probleminhas geopolíticos também entre Europa e Estados Unidos, que aparentemente estão resolvidos, vamos discutir aqui no vídeo, enquanto Olaf Scholz, o chanceler ali, né, o grande líder, chefe de governo da Alemanha, fez um telefonema para o Putin. Não teve, claro, a publicação de como foi o telefonema, mas as partes divulgaram as suas resoluções. Deixou bem claro se existe a possibilidade ou não de paz, porque o Putin diz que aceita negociar e o Biden também aceita negociar. Só que sob quais bases, né? Ao mesmo tempo, a primeira-ministra da Finlândia deixa bem claro, a Europa não é nada, pelo menos militarmente, sem a ajuda dos Estados Unidos. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram ainda, hein? @prof_Ricardo Marcílio, que eu sempre posto ali notícias, atualidades e tal para vocês. E claro, se você quiser contribuir financeiramente para o canal, para eu continuar produzindo conteúdos diários aqui para vocês, eu agradeço demais para quem já contribuiu demais mesmo, tá? Isso ajuda bastante. Mas seja membro do canal, ou então, contribuição aqui pela chave Pix. Tamo junto, pessoal? Então bora lá pro vídeo, ó. Seguinte. O Macron, ele fez uma visita oficial aos Estados Unidos e, aliás, ressaltou que a França sempre foi uma grande parceira dos Estados Unidos, tal, beleza, né? Mas alguns entreveros ali, principalmente econômicos, apesar de militarmente esse bloco estar muito unido contra os russos e também os chineses, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, eles foram decisivos para um racha recente. O Macron mesmo, ele falou que não há mínima chance dos Estados Unidos fortalecer a sua política de emprego, comprometendo os empregos que existem na União Europeia com as medidas protecionistas. O que ele está falando, né? Os Estados Unidos, ele aprovou recentemente a chamada Lei Anti-Inflação. Na prática, o governo americano, ele vai subsidiar uma série de indústrias, principalmente aquelas que se comprometerem a utilizar um pouco mais de energia verde, fontes renováveis, com 430 bilhões de dólares. E aí, qual que é a consequência? Produtos americanos mais baratos, incentivo para as indústrias ficarem e produzirem nos Estados Unidos. Legal para os Estados Unidos, mas é uma prática anti-mercado, é uma prática condenada pela OMC, esses subsídios agrícolas, o Estado forçando a indústria, dando incentivos fiscais abusivos para a indústria produzir nos Estados Unidos. E aí a Europa não vai conseguir competir com essa indústria e com esses produtos americanos tão baratos. Aí a Europa, que já está em crise, vai ter que fazer planos econômicos e tal. Então o Macron falou, olha, você não pode promover políticas que ajudem os Estados Unidos e prejudiquem a União Europeia. Segundo declarações do Biden, isso já foi provisoriamente resolvido, porque eles podem continuar com essa política anti-inflação, mas promover alguns ajustes para não prejudicar os concorrentes. Não fazer uma prática de dumping, uma prática anti-mercado. Professor, como que vai ser? Sem maiores detalhes, tá? Nem o Biden, nem o Macron disseram como que vai ser essa revisão dessa política anti-inflação. Mas disseram que isso vai acontecer, né? Superada essas rusgas aí, antiprotecionismo e tal, os dois focaram bastante em falar como que cada um está se comportando na questão da OTAN, na questão da guerra da Ucrânia. E o Macron falou que ele está tentando ser, realmente tá? Não sei se ele está conseguindo, penso que não. Mas ser o interlocutor, para ser o cara que está se relacionando com a Ucrânia nesse momento, com o Putin nesse momento. A gente não pode esquecer que lá no início dos conflitos, talvez vocês se lembrem, o Macron, ele até foi convocado para uma reunião com o Putin, e acho que ficou bem sintomático, né, que o Putin sentou de um lado da mesa e o Macron de outro lado. O Putin mostrando, olha, eu aceito negociar, discutir se vocês vierem para cá, mas esteja bem claro que eu sou bloco oriental e vocês são bloco ocidental, né? O Macron disse que vai continuar falando. O Biden, pelo contrário, aliás, falou que uma das premissas que ele quer defender é justamente a questão da usina em Zaporizhia, a usina nuclear, a maior usina do continente europeu, que ainda hoje está em constantes ataques, tá? Tanto dos russos como dos ucranianos. Já o Biden, ele falou que a política dele foi um pouco diferente, ele não teve nenhuma reunião direta com Putin desde o início dos conflitos, e aliás, né, ele até falou bastante, né, eu vou medir bem as minhas palavras para saber o que eu vou falar, porque o Biden, historicamente, tá, ele sempre deu umas gafes, falou umas besteiras, tal, né? E agora que ele tá mais idoso, talvez tenha aumentado um pouco de número, né? E fazer uma péssima declaração contra a Rússia, nesse momento ainda, pega muito mal geopoliticamente. Ele falou
que ele quer sim agora se reunir com Putin. Mas a premissa básica para iniciar qualquer tipo de reunião é que tenha algum tipo de... que a Rússia saia da Ucrânia, que tenha o fim dessa operação militar especial, ou da invasão à Ucrânia, né? Operação militar especial, segundo o que a Rússia fala. Na prática, o que o Biden está falando? Que ele aceita negociar, ou seja, ele aceita suspender as sanções, talvez inserir a Rússia no mercado mundial novamente, não sabe exatamente como que vai ser, desde que a Rússia finalize a sua invasão à Ucrânia. E não demorou muito para ter uma resposta disso por parte da Rússia. Primeiro, Peskov, que é o porta-voz do Putin, falou que não existe a mínima chance disso acontecer. Os territórios que foram conquistados, que foram invadidos pela Rússia, eles são hoje russos. Tanto a Crimeia lá em 2014, Kherson, Zaporizhia, Lugansk e Donetsk. Então não existe a chance disso acontecer. Mas acho que ficou mais forte ainda depois que Putin e Olaf Scholz, através de um telefonema, eles publicaram as suas declarações, né? Olaf Scholz, eles anunciaram, talvez para o bem da reunião, que as conversas não se encerraram, então eles querem continuar conversando, e o Putin falou que beleza. Pô, o Biden falou que quer fazer algum tipo de acordo, eu aceito fazer um acordo, só que a gente tem que partir das minhas condições. Não vai ter o fim da invasão, não vai ter o fim da intervenção militar especial, segundo os russos. Por quê? Porque, segundo Putin, o que ele está fazendo é combater, ele sempre fala, tá? A postura arrogante da OTAN. A OTAN, segundo a Rússia, tá? Com seu expansionismo, Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia, agora a Ucrânia, até mesmo ali na região do Pacífico, entre Taiwan, Coreia do Sul, essas ajudas militares que vêm sendo dadas, elas fazem com que a Rússia fosse obrigada a adotar algum tipo de postura anti-imperialista da OTAN, para combater esses arrogantes ocidentais. Isso segundo palavras do próprio Putin. E, aliás, falou que ele se vê obrigado, nesse momento, a combater as infraestruturas, como ele está fazendo, segundo Putin. O que a gente sabe que também não é totalmente verdade, tá? Segundo Putin, o que ele está fazendo é só tirando em infraestrutura, de energia, de água, tal. Por quê? Porque é um jeito de convencer os ucranianos a negociarem. Segundo Putin, ele não quer matar nenhum ucraniano. A gente sabe que vários ataques aconteceram em áreas, né, de civis, onde em pleno horário de pico, onde as pessoas estavam circulando, então não é totalmente verdade isso, claro, por parte do Putin, né? Mas é narrativa geopolítica. Então ele disse, inclusive, que essa ajuda da OTAN, essa ajuda dos países ocidentais, agora possivelmente com o sistema Patriot, com o HIMARS, por exemplo, com armamento, financiamento, energia sendo dada, isso motiva, segundo Putin, os nacionalistas radicais ucranianos a continuarem com a sua política russofóbica, a continuarem com a sua política anti-Rússia. Ou seja, para o Putin, o que ele está fazendo? Ele está defendendo os interesses do mundo oriental, ele está defendendo o interesse dos russos contra o imperialismo da OTAN. Entende como são visões completamente diferentes do que está rolando? Cada um com o seu argumento. Aí se você... professor, acho que a Rússia está certa, acho que os Estados Unidos e a OTAN estão certos. Acho que nenhum dos dois estão certos e estão pensando sim nos seus próprios interesses. Aí fica a cargo de quem está ouvindo, percebe? Por exemplo, uma coisa que o Biden ele declarou, também na reunião com o Macron, foi sobre o poderio geopolítico chinês. Não falou só da Rússia, falou também que a OTAN ela tem que ter como inimigo em médio e longo prazo a própria China. Por quê? Segundo a palavra dos Estados Unidos, a China vai ter até 2035 a mesma capacidade bélico-nuclear que Estados Unidos e Rússia, talvez com tecnologia até mesmo superior, próximo de 1.500 ogivas nucleares por parte dos chineses. Então esse crescimento da China, ele assusta até mais que o crescimento da Rússia em curto prazo. A China em longo, a Rússia em curto prazo. Talvez o próprio sistema que foi apresentado pelos Estados Unidos, né, os americanos, eles mostraram ali um bombardeiro nuclear invisível, ele mostra essa tecnologia que os americanos vêm fazendo, principalmente para combater os interesses da China. Saiu a notícia, por exemplo, que os Estados Unidos estavam relutando em mandar mais munições, financiamento e tal, porque poderia acabar a reserva que eles têm para um eventual conflito Taiwan e China. Pô, cara, convenhamos, em foco de interesse, os Estados Unidos têm muito mais interesse em Taiwan do que tem interesse na Ucrânia. Isso é mais que fato, tá? E para finalizar com o nosso vídeo, depois dessa... mostrar para vocês como tem essa dialética, né, sobre o conflito, a gente teve a visita da primeira-ministra da Finlândia, à região da Oceania, e ela falou bastante sobre a questão de como a Europa ela se preparou mal para o cenário atual.
A Europa, a gente não pode esquecer, durante toda a Guerra Fria, relutou até porque existia a pressão dos Estados Unidos também, tá? Não dá para ignorar isso. Os Estados Unidos sabia que a Europa investir em financiamento militar não era uma boa coisa, mas sim depender dos Estados Unidos no hard power era essencial. Cara, não dá para imaginar que a OTAN, não dá para ser inocente, né? A OTAN, foi criada pelos Estados Unidos com incentivo americano lá em 49, ela tinha o objetivo também de fazer com que a Europa fique tranquila. Eu invisto na parte militar para vocês. Vocês dependem de exército? Pode contar comigo, tá? O Japão foi assim, a Coreia do Sul foi assim, a Europa Ocidental foi assim. São todas regiões ou países que até hoje dependem muito militarmente dos Estados Unidos. E esse conflito, a própria primeira-ministra da Finlândia falou sobre isso, serviu como alerta para mostrar que depender dos Estados Unidos é muito perigoso, porque no momento são parceiros. Mas e no futuro? Cara, não existem amigos na geopolítica, existem interesses em comuns. Por enquanto, o interesse da União Europeia é o mesmo interesse dos Estados Unidos. E se no futuro não for? Como que vai depender do exército americano? Como que vai depender da OTAN, percebe? Então, vários países, até mesmo o Japão, por exemplo, nos próximos 5 anos, vai chegar em 350 bilhões de dólares só com gastos militares. A Alemanha anunciou aumento dos gastos, tal. Acho que serviu também para a Europa ver que depender muito dos Estados Unidos, do hard power americano, pode ser perigoso. E que, aliás, também, depender energeticamente quase que de um único país, que é a Rússia, e que, aliás, nem é amigo geopolítico da União Europeia, óbvio que também é extremamente perigoso. A gente vê França nacionalizando, Alemanha mudando a matriz energética, tudo em curto prazo. Isso é caro e representa inflação e queda de popularidade nesses países. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.